Está começando o podcast Táxi Lunar, com Denise Cesara e Henrique Cesara, que fala sobre viagens, intercâmbios, mochilão, OVNIs e ufologia. Não tenha fronteiras. Vem que está começando o Táxi Lunar. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Henrique Cesara. Sou a Denise Cesara. E hoje é o segundo episódio do nosso podcast. A gente vai bater um papo com a Luana. E antes da gente começar, para eu não esquecer, se você estiver ouvindo esse podcast em alguma plataforma de áudio, siga a gente para sempre você receber notificação sobre os novos episódios. Se você estiver assistindo no YouTube, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe com pessoas que se interessam por esse tipo de assunto. E no Instagram também, onde a gente vai publicar as pílulas, né, desses episódios. Luana, muito obrigado por ter topado o convite. Oi, Luana, bem-vinda. Oiê, tudo bem, gente? Eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito gostoso poder compartilhar. Legal. Para a gente começar, fala um pouquinho sobre você, o que você faz. Tá certo. Bom, meu nome é Luana, eu trabalho como arquiteta, sou arquiteta formada, fiz faculdade em Campinas, de arquitetura, né, e urbanismo. E assim, sou amante de viagens, sou amante de experiências, faço várias coisas não só dentro da arquitetura, então assim, sou meio que jogada no dinamismo, sabe? Gosto bastante de me aventurar. Conta então um pouco da sua experiência com o intercâmbio. Já faz bastante tempo, eu fui em 2008, foi pro ensino médio, né? E assim, eu decidi, na verdade, desde pequenininha, acho que até por conta da influência dos filmes, né, norte-americanos, aquela coisa de high school, e eu quero ir, né, enfim. E eu falei para os meus pais, expressei essa vontade, a gente começou a tentar arquitetar como a gente faria para eu poder ir. E através de conhecidos do meu pai, existiu a possibilidade que eu fosse pelo Rotary, né, que tem aquele programa de intercâmbio do Rotary. E eu adorei a ideia, porque era exatamente o que eu queria. Meus pais iam acabar recebendo alguém em casa, então seria uma experiência para eles também, né? E eu fiquei super animada, tem um suporte super legal, né? O Rotary é uma instituição muito legal. Então, falei, não, então vamos pelo Rotary. Então eu tive que fazer a minha inscrição quando eu tava, acho que era na 7ª série, sabe? Eu era super criança quando eu decidi que eu queria ir, porque levava bastante tempo o processo. E aí veio todas as provas que tinha que fazer, as entrevistas, tudo. E a princípio eu queria ir para os Estados Unidos, ou para Inglaterra, ou para Austrália, essa coisa mais assim, né? E por fim, depois de tudo, chegou algumas devolutivas do pessoal do Rotary e apareceu para mim a possibilidade de ir para a Bélgica. E eu relutei bastante, né? Porque assim, o pessoal do Rotary estava querendo que eu fosse realmente por conta de relacionamento, né, deles mesmos. Eles queriam abrir um pouco as portas para o relacionamento deles com a Bélgica, coisas que eles já tinham com os Estados Unidos, que os Estados Unidos sempre teve muita vaga de intercâmbio pelo Rotary aqui de Rio Preto, né. Aí eles ficaram, vamos pra Bélgica, vai pra Bélgica. E eu, ai meu Deus do céu, não sei se é muito o que eu quero. Não... E você já tinha ouvido falar ou conhecia alguma coisa da Bélgica nessa altura do campeonato? Não, nada. Eu joguei no Google, eu falei, vou procurar, vou ver o que é. E, nossa, eu fiquei assim, no primeiro momento eu fiquei maravilhada, né, com o país em si. Eu comecei a ver as fotos, era assim, era um país de boneca, né? E você tinha noção, por exemplo, do inglês, assim? Tinha uma boa base do inglês. Até quando eu fui, eu tinha acabado de me formar em inglês, eu comecei a fazer inglês com 6 anos de idade, assim. Legal. Então, quando eu fui com 17 anos, né, que eu fui no meio do segundo colegial. E, então, eu já tinha terminado o meu curso de inglês. Só que, assim, foi bom por conta da minha relação com o Rotary, que ainda bem a gente tinha esse suporte lá, o pessoal do Rotary fala inglês muito bem.
Mas a minha família não falava inglês. A minha primeira família lá não falava. E foi um desafio gigantesco, porque era eles com o dicionário francês-português e eu com o dicionário também. E a gente ia apontando no dicionário as coisas que a gente queria falar um pro outro. Foi um baita de desafio, assim. Eu lembro que a hora que eu cheguei no aeroporto, eu fiquei um ano. Esse projeto, um ano. Um ano, eu fiquei um ano. Aí você eu concluiu o ensino médio lá. Eu concluí lá. O meu diploma de finalização do ensino médio é belga. Eu não finalizei aqui. Aí tive que fazer, né, todo o processo, tem toda uma carga horária de aulas que o MEC, ele pede, né, o MEC, Secretaria do Ensino, não sei direito como funciona, mas eu tinha que cumprir uma certa grade para eu poder validar o diploma, assim, de finalização. Mas assim, gente, foi... Conta agora, assim, a sua experiência desde a chegada no aeroporto, né, como você estava falando, o que a Bélgica te proporcionou? Grandes desafios, viu? Você imagina, né? Eu tinha 17 anos, aí você monta no avião, de repente você desce num país, você olha pro lado, você fala, ferrou! Todo mundo diferente, com o rosto diferente. Lá tem muito árabe, né? Tem muitos negros, então assim, é uma mistura de raças muito grande. Tem muito brasileiro também, mas é uma mistura muito forte, porque a Bélgica, ela tá localizada em um lugar que ela tem influência da Holanda, né? Da Alemanha e da França. Então, além de todos os imigrantes que tem na Bélgica, tem essa parte da questão cultural deles dentro mesmo. Então, eu cheguei... Primeiro, eu comecei a ver placa em 3 línguas. Eu falei, meu Deus... Aí eu fui, ainda mais assim, eu tava com o meu casaquinho do Rotary, né? Que a gente lá vai com um paletó, assim, com o embleminha do Rotary e tudo. Então, o pessoal já reconhece, sabe? Essa aí tá perdida mesmo, é intercambista, vamos ajudar. E eu fui perguntando do meu jeito, até que eu consegui desembarcar. E assim, conheci a minha família por foto, né? Eles tinham mandado foto pra mim na época, por e-mail. Nunca tinha falado com eles, né? Imagina. Eles falam francês, eu falava só português, que jeito que eu ia conversar com eles antes de ir. E nem tinha WhatsApp naquela época? Não tinha. Gente, meu celular era um Nokiazinho, daqueles, tipo, de flip, assim, sabe? Não tinha nada de internet no celular. Era uma coisa muito doida. E assim, eu não tinha, né? Não tinha nem como falar com os meus pais, pra você ter uma ideia. Eu cheguei lá, eu precisava usar orelhão pra ligar. Eu tinha uma listinha em que eu olhava os numerozinhos que tinha lá de correspondência, era um número gigantesco, que você tinha que ligar para uma telefonia para eles passarem você pro Brasil. Era muito doido. Nossa! Eu cheguei e avistei a família, falei, achei, são eles, né? Eles estavam com a plaquinha, tudo. Aí fui, encontrei, salut, né? Que é tipo, oi, assim, né? Aí eu, oi, tá, tipo, vamos pro carro. Aí fomos pro carro. Cara, eu sentei naquele carro, a hora que a gente saiu do aeroporto, que eu comecei a olhar, começou a me dar um desespero, porque era assim, tudo cinza. Era uma paisagem completamente diferente daqui. Do que você tinha visto nas fotos também? Tudo, exatamente. Tipo assim, cadê as flores? Cadê as coisas bonitas, meu Deus? Me enganaram. Aí eu escutava eles falando francês dentro do carro. Meu Deus, o que eles estão maquinando? Não, eu falei assim, eu não vou sobreviver aqui. Eu falei, eu não vou conseguir conversar, eu vou passar fome, eu vou passar frio, eu não vou conseguir fazer nada. E aí você vai assim, foi 50 minutos de carro, né, até chegar à nossa casa, e eu não entendi bolhofas, e ninguém falava inglês. Então assim, a gente, no começo foi super difícil. Aí aos poucos parece que vai vindo muito naturalmente, sabe? Essa minha primeira família foi uma família que eu fiquei, mas eu não fiquei todo o tempo que eu teria que ter ficado, porque a gente teve algumas controvérsias em relação à escola que eu ia estudar, eles não concordaram muito que eu queria estudar em outra escola, e aí eu resolvi, o Rotary resolveu que eu iria me desligar da família, né? Mas assim, depois de um mês, é muito engraçado, quando você tá imerso na cultura mesmo, e na língua, e vivendo aquilo, cara, por mais que você não consiga se expressar, você começa a entender, é uma coisa que vem... Legal. Que vem, simplesmente vem, sabe? E a forma de expressão corporal, você consegue se virar, mesmo não falando, sabe? É uma barreira gigantesca. O primeiro dia eu chorei,
foi o choro mais desesperador da minha vida. Eu deitei na cama, assim, a hora que eu deitei na cama, eu não tinha falado com os meus pais ainda por causa do fuso horário. Eu ia ligar para os meus pais só no outro dia. Eu deitei na cama, assim, lá na casa. Eu falei, ferrou. Não tem como eu voltar. Tipo assim, né? O que eu vou fazer? Não tem pra onde eu correr. É horrível. Só ir pra frente agora. Eu falei, vai. E eu fui dormir chorando durante uma semana, mais ou menos. E isso na primeira família ainda? Isso na primeira família. E eu quando você mudou de família? No total. 4? Eu mudei, fiquei em 4 famílias, mas assim, é porque o Rotary, ele tem isso. Principalmente lá fora, eles não permitem que você fique na mesma família durante muito tempo, que é exatamente assim, para ter uma rotatividade e para você ter novas experiências, né, outros convívios. E por conta da família também em si, para ela poder ter contato com outros intercambistas, com outras culturas, é realmente essa troca, sabe? Então, mas foi muito bacana mudar, porque realmente, assim, cada família tinha a sua personalidade, tinha as coisas com as quais eu me envolvia. Então, em uma delas, eu fiquei totalmente envolvida na parte de escoteiros. Então, foi muito bacana. E daí, depois, na outra, eles eram totalmente natureza, assim, no sentido de esportes radicais. Então, me levaram para esquiar, sabe? Me levaram para fazer várias coisas interessantes, para caçar. Então, foi muito, muito, muito legal. É enriquecedor, né? Tipo, com 17 anos, vivenciar um pouquinho da particularidade de cada família, assim, acho que agrega muito no nosso repertório como ser humano, né? Demais. Muito bom. E assim, uma coisa que foi muito legal, até que eu gosto de falar, porque tem muito aquilo, né? De vai pra fora e às vezes acaba se envolvendo. A gente tem muito, né? De querer ficar assim em contato com aquilo que a gente conhece, né? Aquele medo de você se desvincular e você quer uma zona de conforto. E eu tive a sorte de ir numa época que não tinha tanta essa conectividade que a gente tem hoje de internet. Então eu consegui curtir muito a vida belga, assim, muito. A escola, as amizades, eu converso com as minhas amigas belgas até hoje, sabe? E é muito bacana, só que assim, uma coisa que nem todo mundo fala, todo mundo fala muito da questão de tem que evitar ficar com brasileiro, tem que evitar não sei o quê. Só que lá na Bélgica, por conta do Rotary, a gente tinha uma troca com os outros intercambistas, né? Tinha reuniões, tinha viagens que era todo mundo junto. E eu conheci muitos brasileiros. Gente, eu conheci mais da cultura brasileira tendo as trocas com os brasileiros lá do que morando aqui no Brasil. Porque assim, eu não conhecia os hábitos do pessoal do Nordeste, do pessoal do Sul, do pessoal de Minas. Então assim, eu acabei também, além de conhecer as culturas estrangeiras, conhecendo a cultura do Brasil, conhecendo o tipo de comida que eles comem, porque eu vivia aqui, eu não sabia. Exato. Então, essa experiência foi muito interessante, porque foi assim, né? Abriu, pum, foi muito legal. E eu acho que por você estar fora assim também, acho que dá aquela carência da nossa terra, então você fica mais sensível a coisas que são relacionadas ao Brasil, né? Acho que até absorve mais, não sei, pode ser por aí. Sim, você se apega, sala, né? Sim. Na sala que você estudou, tinha mais brasileiros também? Você chegou a mudar muito de escola? Ou foi uma desde quando você estudou? Não, foi assim. Eu estudei numa escola belga mesmo e não tinha nenhum brasileiro. Tinha só uma outra intercambista do Rotary, que era australiana, mas que estava em outra turma, assim, porque lá é muito parecido com os Estados Unidos no sentido que você escolhe para que área você vai, né? Que você vai querer focar mais no seu estudo. E eu fui para a parte de artes e comunicação, que eu achei que fosse uma coisa mais fácil até para eu desenvolver na questão da língua, né? Então eu fiz teatro, eu estudei cinema, foi super legal. E aí, quando eu cheguei, você me perguntou a respeito das escolas. Quando eu cheguei, eu fui para uma primeira escola, que era a escola onde a minha mãe belga, teoricamente, né, ela dava aula lá. E assim, era Hogwarts, gente, era maravilhosa. Era um castelo de pedra no meio da floresta, assim, era muito lindo, muito lindo. Só que era muito longe da cidade e das casas das outras famílias que eu ficaria.
E depois eu ia ter muita dificuldade de transporte, porque assim, eu ia com a mãe da família de carro para lá. Só que lá eles não têm essa cultura de levar o filho na escola. Os filhos, eles pegam o ônibus, eles pegam um trem, eles se viram, né? Não é igual a gente que vai e deposita a criancinha lá. Normalmente eles vão por conta própria. Sim. E para as outras famílias ia ficar muito complicado o transporte até lá, porque não chegava todo tipo de transporte lá. Seria muito árduo, assim. E eu também queria fazer atividades na cidade, né? Eu queria fazer um curso de francês, eu queria me exercitar, eu queria ter essa troca. Eu não queria só ficar de casa para a escola para casa. E aí eu fui expor isso para ela, foi até um dos motivos de eu ter saído da família, foi porque ela não aceitou que eu queria mudar de escola. Ela falou que ela não aceitaria, que eu teria que estudar lá, e o roteiro falou, então vamos te mudar. Aí, por fim, eu fui para uma segunda escola, que era na cidade mesmo, eu fiquei em Liege, né, que é uma cidade da Bélgica, e mais para perto da Alemanha. Fala francês, mas era mais perto da Alemanha. E aí eu fiquei nessa escola todo o tempo, só fui mudando de família mesmo, entendeu? Mas assim, criei um vínculo gigantesco com o pessoal da escola, sabe? Tive minhas primeiras dificuldades, fiquei sozinha durante muito tempo, comia sozinha, sentava na escadinha lá, comendo a marmitinha quietinha, mas assim, aos poucos eles vão se abrindo também, sabe? A gente é uma barreira, querendo ou não, né? Porque sim, eu não falava nada, gente. Eu acho que eles falavam pra mim, o que eu vou trocar com essa menina? Ela não fala nada, vai ficar parecendo uma múmia atrás da gente. É normal, faz parte. Faz parte. Aí depois você acabou pegando no francês, né? Porque você ficou esse tempão precisando se virar. Total. Não, eu falo assim, eu fiz mais de 10 anos de inglês e eu falo francês muito melhor do que o inglês. Nada como uma imersão mesmo, assim, né? Total. Porque, assim, é igual aprender a falar português. A gente não sabe o porquê que a gente fala assim. A gente não sabe todas as regras, né, do português. É uma língua muito complexa. Então, é aquela coisa. Se você me perguntar o porquê que eu falo daquele jeito, eu não sei. Eu simplesmente aprendi daquele jeito e eu reproduzo. Sim, e é a forma mais intuitiva, né, de aprender. É muito legal. Sim. Luana, agora me conta, assim, quais foram as principais coisas que te marcaram nesse período que você viveu na Bélgica, assim? As experiências, coisas que você viu que nunca vai sair da sua memória. Olha, eu acho que a parte cultural, assim, até a parte de comida e a parte cultural no sentido de higiene. Foi uma coisa que me marcou muito e toda vez que eu lembro dos belgas eu lembro disso. É uma coisa até meio esquisita de falar, mas tô aqui para falar de curiosidades, né? Sim. Lá para eles, eu lembro que eu cheguei e logo que eu cheguei começou a esfriar bastante, eu comecei a ficar um pouquinho gripada. E aqui a gente tem aquela mania de ficar, né, puxando assim, né? Para eles é a maior falta de educação fazer isso. Sério? E assim, e eles têm mania de assoar o nariz, tipo assim, no meio da sala de aula, tá todo mundo lá, eles soltam assim, loucamente. Então, eu lembro que eu olhava e falava, meu Deus, que é isso? Porque a gente vai assoar o nariz e a gente sai da sala. E eles falavam, não, porque é super anti-higiênico você colocar pra dentro, tá cheio de bactéria, tem que jogar pra fora. E assim, pra mim, na verdade, era totalmente ao contrário, né? Eu sou asseada, não vou ficar coisando aqui. E eles chamam até tem nome, chama mouchoir. É um paninho, tipo aqueles paninhos de velho mesmo, sabe? Uhum. Que eles usam pra, tipo, assoar o nariz e eles guardam. Lencinho. É o dia inteiro, um lencinho, exatamente. Um lencinho. E a parte cultural, que foi assim, o que mais me marcou. Tanto da parte de estrutura familiar, assim, de ver como as pessoas trazem filhos, de ver como os filhos criam uma independência, sabe, perante a sociedade. Os pais, eles não ficam em cima dos filhos. Eu vi isso, é um padrão que eu vi em todas as famílias que eu fiquei. É uma questão de realmente liberdade, assim, sabe? E de dar uma independência, de dar uma responsabilidade pro filho. Essa questão da conversa, da maturidade, não tratar os filhos tanto como seres frágeis, sabe? Eu lembro várias vezes que eu escutava conversa entre eles
e que era assim, eles são super na deles, é cada um super centrado, e o pai falou, ó, você tem que fazer isso, você tem que ser homem, você tem que não sei o quê. Então eu via muito abertamente essa questão. E outra coisa que me marcou muito também foi, eu acho que agora o Brasil está começando a ter isso, mas na época foi um grande choque para mim, foi a mistura de personalidades dentro do âmbito tipo de amizade, assim. Por exemplo, um grupo de pessoas totalmente diferentes são amigos, sabe? Aquela coisa de, a pessoa que gosta de rock, a pessoa que gosta de balé, o outro que é super esportista, o outro que é, sabe? E eles convivem, eles são amigos, eles têm trocas, não tem tanta essa coisa da panelinha, igual tem aqui no Brasil, sabe? O que mais? Ai, cara, tudo, né? As viagens, as coisas que a gente vê, as experiências gastronômicas. Eu era uma pessoa que só comia pão com salsicha antes de ir pra lá. e aí eu aprendi a comer coisas que eu nunca imaginei. Comi caramujo. Então, assim... Olha só. É a troca da cultura, é o que mais marca. É ver como que muda, e o que mais te marcou de forma negativa nesse período que você passou lá? De forma negativa foi a questão do Brasil em si. Assim, porque como eu fui sozinha, não fui com ninguém que eu conhecia, tudo, eu era muito nova e eu sempre tive um pouquinho de dificuldade de compartilhar um pouco as coisas. Então eu chegava lá e eu queria conversar com as pessoas, eu queria trocar experiência, assim, falar, nossa, mas eu tô tendo esse problema lá na minha família, sei lá, né? E eu não tinha muito com quem conversar. Então, no começo, foi uma coisa que, assim, eu sofri muito sozinha. Então, eu senti falta desse abraço, sabe? Dessa coisa de você ter uma segurança de que você tá ali, que você tem alguém para contar. Por mais que o Rotary foi muito maravilhoso com a gente, deu um suporte gigantesco, você sente essa falta do acolhimento, né? A primeira vez que eu saí de casa, então eu queria falar com os meus pais, e eu não tinha essa possibilidade, porque eu não tinha como falar com eles, eu tinha que ligar de telefone, de orelhão, e eu sofri muito nesse sentido. Foi muito positivo depois de alguns meses, né? Que aí você dá uma amadurecida. Só que no começo foi uma coisa que me marcou muito, muito forte, no sentido de sofrer assim mesmo, sabe? De não conseguir me desenvolver, de ficar naquela coisa. Só que aí depois passou. E uma outra coisa, né, que me marcou assim um pouco negativo, vamos dizer, foi um pouco da questão, é até esquisito falar disso, mas do preconceito que eles têm com os brasileiros. Assim, é mesmo? Eu senti muito. As pessoas, um preconceito que eu falo não de preconceito de não querer se relacionar, mas aquele preconceito mesmo, sabe? De que o Brasil é só carnaval, de que o Brasil é só festa. Chegaram a me perguntar se eu tinha macaco de estimação, se eu comia... exato, sabe? Assim, eles tinham na época, hoje já deve ter mudado muito por conta da informação da internet. Mas eles tinham essa visão do Brasil, eles achavam que a gente tinha, tipo, morava no meio do cipó, sabe? E todo mundo achando que a gente fala espanhol, todo mundo chegava falando espanhol comigo, e eu queria total marcar, falta de conhecimento, né, sobre o Brasil. Eu falo português, eu não falo espanhol, pelo amor de Deus. Então, assim, um preconceito de que as brasileiras são todas promíscuas por conta das roupas do carnaval, de que brasileiro é folgado, de que brasileiro, sabe? Aquela coisa assim, né? De que é sanguessuga. E existe, cara. Existe muito e você sente essa diferença, sabe? É complicado. É um estereótipo, né, que criaram do brasileiro. Assim. Total. Espero E eu acho que por isso que mude, esse negócio... Né? Não, mas acho que já tá, assim. Tanto que depois a gente vai ter a oportunidade de falar da França. E eu já senti muita diferença quando eu fui pra França. Não sei se pode ser o país, por ser um país maior também. E quando eu fui pra França, eu fui pra Paris. Então é uma cidade um pouco mais, né, cosmopolita, assim, digamos. O pessoal é um pouco mais antenado. Porque lá na Bélgica eu cheguei a ficar assim, em cidades que tinha 2.000 habitantes. Nossa. Então, assim, eles têm uma cabeça, enfim. Eu já ouvi falar muito disso.
que a gente vivia no meio de Nossa. índio, se era verdade isso ou não. E é total Exato, às vezes. Exato, eles perguntavam assim, mas você já viu isso? Tipo, como se você fosse um alienígena, sabe? Você fala, já, cara. Eu acho que isso até deve acontecer com todo mundo em relação a culturas que a gente não conhece, né? Tipo, a gente deve Total, e a gente imaginar também faz isso. um lugar que, sei lá, todo Sim. mexicano usa sombreiro. Luana, pra gente ir partindo pra finalização, fala pra gente, assim, valeu essa experiência que você vivenciou? Valeu absurdamente, é à toa que eu repeti de novo, né? Mas, olha, é assim, é muito, muito, muito gratificante você fazer um intercâmbio. Seja ele, assim, de um mês, sabe? Seja uma viagem, cara, que você fique um tempo pra vivenciar uma experiência, uma cultura diferente, porque é enriquecedor demais. Eu até brinquei, né, a primeira vez que eu conversei com o Henrique, eu falei, você sai daqui, você dá um pause, você vai, você vive um ano, vive o tanto que for, e aí você volta, e aí que você dá play, porque você vive um ano a mais, parece, sabe? É como se você estivesse vivendo em outra realidade, em outra dimensão, e aí você volta e é muito intenso, você volta e você vê que, na verdade, assim, as pessoas não mudam, que as coisas continuam todas iguais. E você fazia parte daquilo. Então, a partir do momento que você sai, que você tem essas experiências diferentes, tipo assim, você se desafia a estar em situações complicadas, em situações que você não sabe lidar direito, você cresce, né? Sim, então, uma sim. coisa que até é muito legal, assim, pra quem estiver pensando, né, em fazer intercâmbio, é saber que você não vai voltar igual, que quando você voltar você vai ter um pouquinho de dificuldade de aceitar como as coisas são aqui, de aceitar os seus amigos muitas vezes, porque você vive coisas e conversa com pessoas diferentes, você cria uma consciência muito maior do que é o mundo, né? Sim, E das possibilidades que existem, você cresce demais. Então vale, assim, até fiquei com um pouco de dificuldade de falar das experiências ruins, porque pra mim não teve, foi assim, tudo foram desafios que me fizeram crescer demais, sabe? Legal. Então, tudo que eu taxaria como ruim, hoje eu vejo que foi maravilhoso. Então vale demais a pena, demais mesmo. E o que isso agregou em você como ser humano, assim, o que você percebe que foi muito pela experiência? Olha, a minha parte de comunicação, de conseguir me expressar, a parte de me virar, sabe? Aquela coisa de que eu nasci no Brasil, vivi com os meus pais, teve uma época que a gente até morou em Manaus, mas assim, sempre fui eu e meus pais, muito perto, sempre muito nós, e quando eu saí, eu vi que existia um mundo muito diferente daquilo que eu vivia, sabe? E não tinha ninguém passando a mão na minha cabeça e falando, não, lindinha, vai ficar tudo bem, papai tá aqui, mamãe tá aqui. Eu sei que eu tinha o suporte deles, eu sei que eu podia contar com eles mesmo de longe, mas é muito diferente. Você ter que se virar, sabe? Cara, teve uma vez que eu me perdi, eu peguei um ônibus errado e eu fui pro outro lado do país, porque a Bélgica é um ovo, né? Menor que o estado de São Paulo. A hora que eu me toquei, eu não tava mais reconhecendo a paisagem. Eu já tinha ido pro outro lado do país, eu não sabia falar francês, não sabia falar holandês. Eu desci na parte holandesa da Bélgica. Eu precisava voltar, eu não tinha celular, não sabia o que eu fazia. Caramba. Eu tinha combinado com a minha mãe belga, que é pra ela me pegar lá no ônibus, lá no ponto de ônibus. Eu falei, a mulher tá me esperando, eu não cheguei ainda, ela vai me matar, sabe? Nossa. Então é exatamente essa coisa da liberdade, sabe? Eu acho que de você ver que você consegue, que você vai ter dificuldade, que você vai, sabe, sofrer, que vai ter coisas ruins que vão acontecer, mas é esse crescimento pessoal de se virar, de dar cara a tapa, é muito sensacional. Vale muito a pena e é uma experiência incrível. E eu fiquei com uma dúvida. Os seus pais também receberam alguém aqui em casa, no Brasil? Sim, receberam. Ficou aqui um tempo uma canadense. Ela ficou 3 meses aqui.
E depois veio uma americana e ficou uns 6 meses aqui em casa também. Ela acabou ficando um pouco mais de tempo que normalmente ficaria. Mas é porque ela teve uma experiência muito legal em casa, ela quis ficar e o Rotary permitiu. Perfeito. Legal. Então, quero te agradecer, Luana, por ter pegado um pouquinho do seu sábado à tarde para a gente bater esse papo, trocar essa ideia. Sim. Muito obrigado, viu? Obrigada, viu, pela disposição, pelo bate-papo. Sim, eu que agradeço pela oportunidade de poder compartilhar também. Eu acho que isso que vocês estão fazendo, esse projeto é muito bacana, porque realmente falta um pouco dessa sensibilidade de mostrar as experiências reais, sabe, de quem faz intercâmbio. Eu vejo muito, né, pessoal compartilhando muita questão de viagem, de dicas, mas essa experiência mais humana, assim, falta mais bastante. profunda. Então, exato, então parabéns. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse papo com a Luana. E não se esqueça novamente de seguir, seja no Spotify, no Deezer, para você receber sempre essas notificações. Siga a gente no YouTube, por favor, compartilhe, porque é difícil alcançar muitas pessoas. Então a gente precisa muito do empenho de vocês também. A gente aceita muito feedback, positivo, negativo, para a gente poder se aperfeiçoar sempre. E é isso. Luana, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima.